Olá a todos, estamos mais uma vez aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria, março de 2021. E hoje vamos fazer uma reflexão sobre o perdão, partindo do ponto de vista do que Jesus, há 2000 anos, já falou sobre o perdão. E para isso não poderíamos deixar de fora a conversa dele com Pedro, né? Pedro, um dos seus apóstolos, chegou a Jesus dentro de uma dificuldade que ele estava tendo ali com um conhecido, que durante várias vezes havia feito uma ofensa a Pedro. E Pedro ia reclamar, se queixasse com Jesus, Jesus dizia, perdoa. Aí ia de novo, Jesus dizia, perdoa. Aí quando Pedro já estava lá com a paciência esgotada, ele disse para Jesus, pois é, mas então quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Então Jesus responde, 70 vezes 7 vezes, se assim for necessário. E essa resposta para Pedro foi bem entendida, que é um infinito, né? 7 é um número mítico, é um número que representa o todo e representa a perfeição. Só que Jesus, ele não bota nenhuma condição para que a gente perdoe. Ele não diz exceto isso ou exceto aquilo ou em tal condição. Ele diz que devemos perdoar incondicionalmente. Então, primeiro, precisamos refletir sobre o que significa perdoar. O que é o perdão? E também vamos, então, nos reportar a uma passagem que acredito que quem está aqui ouvindo deve conhecer, que é a da mulher adúltera. Então, era comum em Jerusalém, né? Comum na época do judaísmo, como cultura e lei, que a mulher que fosse pega em adultério deveria ser julgada e condenada à morte por lapidação, que seria por pedrada em praça pública. E Jesus, como ele estava incomodando os fariseus, estava incomodando os sacerdotes, né, os saduceus, eles tentavam de alguma forma pegar Jesus em contradição, para que eles pudessem então levar Jesus também a julgamento na sinagoga da época, né? Então, eles chegam para Jesus e dizem, esta mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. O que tu dizes sobre isso? Jesus se abaixa, ali já é uma lição para nós, né? Ele não, na hora ele não responde, ele sabia o que responder. Mas muitas vezes, se a gente responde algo na hora, muitas vezes a gente se arrepende depois. Então é melhor parar, deixar que os ânimos se apaziguem, se acalmem, né? Daquele que também estava esperando a resposta, principalmente no caso ali de Jesus, ou daqueles. E Jesus fica ali riscando na areia, então ele levanta novamente, olha para a turba de pessoas ali alvoroçada, aquela mulher humilde ali sendo acusada, esperando a sua morte. E Jesus diz, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A lei e a tradição judaica dizia que quem atirava a primeira pedra era o ancião, era o mais velho ali do grupo, né? Era uma comunidade onde todos se conheciam, então o ancião se retira, o segundo mais ancião se retira e assim se retiram todos. E sobra ali Jesus e a mulher que estava sendo julgada. Então Jesus pergunta a ela, onde estão os que te acusavam? E ela disse, foram. Pois é, eu também não te acusarei. Eu não te julgarei, disse Jesus. Mas vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Essa passagem de Jesus é extremamente necessária para que a gente compreenda a questão do perdão. Jesus, ele mesmo, sendo o Cristo planetário, o espírito mais evoluído que já caminhou sobre o terreno, sendo o nosso mestre, o modelo e o guia, ele não se bota em condição de julgar aquela mulher. Ele não quer saber se era verdade, se não era verdade. Mas ele diz, eu não te julgarei. Eu não te julgarei, eu não te acusarei. Só que vá e não peques mais. Não faça isso novamente, né? Então ele dá um alerta. O que Jesus faz ali? Jesus não julga a pessoa, mas ele julga o ato. Ele diz que o ato é equivocado, que o ato é errado,
e ele auxilia que não faça mais esse ato. E isso é muito importante para a gente compreender um pouco o perdão. E não o perdão apenas quando nós nos colocamos sobre o altar, quando nós colocamos sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vaidade, e nos colocamos à disposição de ter a condição de perdoar ou não alguém. Isso é um equívoco muito grande do ser humano. Nenhum ser humano tem o poder de perdoar alguém na condição de eximi-lo do mal que ele fez. Quando Jesus fala a Pedro para perdoar, é para Pedro não julgar a pessoa. O ato, sim, ele pode julgar. Então, ele pode julgar o ato como errado. Digamos que eu pratique um mal a um vizinho meu. Vou ali e pratico um mal a ele. E esse vizinho, ele me perdoa, porque ele já compreende alguns aspectos, ele sabe que se ele ficar, vamos se dizer, com essa energia da mágoa, com essa energia do rancor e do ódio, isso vai fazer mal para ele, né? Então ele me perdoa daquilo, porque ele me perdoa, eu, Edson. Mas o meu ato, ele diz, não, o meu ato, ele não é conivente com o ato. O ato, ele diz, não, o ato é equivocado. O ato não foi um ato desnecessário, foi um ato agressivo, foi um ato grosseiro. Mas eu, na condição de não te julgar, te perdoo. Entre eu e ele, vai ter uma situação muito melhor, porque ele não vai estar me dando energia negativa. Muitas vezes eu vou até me sensibilizar com aquilo, talvez melhorar, talvez não, talvez eu ainda continue cometendo, vamos dizer, essas agressividades. Mas qual a questão? Ele me perdoando, ele está livre desse processo energético de mágoa, de energia de calão baixo, de negatividade. Mas eu, mesmo ganhando o perdão dele, perante a lei de Deus, eu tenho que ressarcir o mal que eu fiz. Eu tenho que ressarcir o mal. Não é ele me perdoando que eu estou tudo de boa, estou quites. Não, eu tenho que ressarcir. Essa é a lei do universo, porque quando eu pratico mal, o que acontece? Eu plantei algo, eu plantei espinho, então eu vou precisar colher esse espinho. Não tem outro jeito. Essa colheita, ela pode ser feita de duas formas, através da dor ou através do amor. Por isso que Paulo de Tarso nos diz que não existe evolução, que não existe como alcançar o reino de Deus sem a lei da caridade, sem trabalhar para o próximo, porque todos nós que estamos no orbe terreno, vivenciando esta época, vivenciando esses anos, esses milênios, somos espíritos devedores. Dentro das nossas escolhas fizemos, sim, muito plantio de espinhos. E agora temos a oportunidade de, vamos dizer, resolver essa roça de espinhos através do trabalho para o próximo, através do trabalho para o amor. Só que se eu quiser praticar a caridade para resolver uma dificuldade minha, então, aí não é caridade. A verdadeira caridade é aquele bem-estar de sentir-se útil para o próximo. Então, a lei do perdão, ela é o ato de nós não julgarmos as pessoas, mas sim de nós podermos julgar o ato dentro do nosso estado de compreensão, de cognição e de entendimento, do qual eu estou. Porque muitas vezes eu posso estar equivocado. Talvez eu estou ofendido, mas será que eu não fiz por merecer? Talvez eu sofri uma agressão, mas será que talvez essa agressão já não estou ressarcindo algo que eu mesmo o pratiquei? Será que eu não estou expiando algo? Mas dentro do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente acaba muitas vezes arranhando o nosso verniz, que é muito leve, muito suave, para qualquer coisa, nós nos magoamos, né? Nós não damos a condição, se colocamos como superiores, né? Então, assim, Jesus diz que para sermos perdoados, precisamos perdoar. Que sentido teria eu rogar, perdoe, Pai, dos meus pecados? Mas se eu ainda não sei perdoar nenhuma desatenção para comigo,
Quantas vezes a gente vê alguém aborrecido, brabo com alguém, não, porque não me cumprimentou, entrou na empresa e não olhou para mim. Sei lá quais os problemas que aquela pessoa está passando hoje na cabeça dela. Em vez de eu ser um apoio, eu ainda fico entrando com melindres. É muito fácil a gente criar melindres. E é muito fácil esses melindres serem potencializados pelos nossos irmãos das sombras, que não querem o nosso progresso e a nossa evolução. Então, a nossa reflexão ela é curta, mas vamos começar a refletir no nosso coração se temos ainda alguém para perdoar, se temos ainda mágoa para com alguém. E vamos desconstruir isso. Às vezes eu vejo, a gente vai ver muita gente assim, não é, eu não quero mal da pessoa, só não gosto dela. Eu quero que ela fique bem longe de mim. Isso é um falso engano. Essa expressão, eu não gosto da pessoa, não quero ela perto de mim, do modo que quando expressa isso, a gente já vê a mágoa, a raiva, o rancor, vê o veneno já escorrendo no lado dos lábios. Então não vamos nos enganar. É lógico que eu não preciso conviver com a pessoa, ir para a casa dela, abraçar, trazer para a minha casa. Não. É lógico que se alguém me logrou, eu não vou dar condição de ela me lograr de novo. Porque eu vou ter a desconfiança para com a pessoa, né? Se a pessoa já me enganou uma vez, por que eu vou me deixar ser enganado? Mas eu vou querer o bem dela. Eu vou botar lá nas minhas orações. Jesus disse que não basta amar o próximo. O próximo, até os bandidos amam suas mães. É necessário amar os inimigos, aqueles que nos ferem, que nos agridem, que nos humilham. Ali que está a diferença. Amar os que nos dão afeto, carinho, amor, isso não é merecimento nenhum. Merecimento é amar aquele que nos dá pedrada. Não é eu ir lá perto dele para levar pedrada, mas eu conseguir levar a pedrada e mandar energia boa. E pensar assim, que bom que eu que levei a pedrada, que bom que não foi mais eu que estou dando a pedrada. Ou não jogar ela de volta. E não quero ser aqui medíocre em quem estiver me escutando, acreditar que o Edson consegue fazer isso bem de boa. Não, eu me esforço muito para tentar fazer isso. Só que eu já sei que é necessário e é possível. Então a primeira coisa é a gente saber que é necessário. A outra, acreditar que não é uma utopia o que Jesus nos pediu, que perdoar quantas vezes for necessário. É entender que realmente é possível, desde que eu acredite e que eu comece a me exercitar para isso. Então, como se reconhecerá o Espírito? Aquele que procura se esforçar a si próprio para melhorar as suas imperfeições. Então, ontem o Edson era mais agressivo do que hoje. Hoje o Edson já não é tão agressivo. Mas a gente não sabe. Como diz Haroldo Dutra Dias, é um lago. A água está cristalina. Mas que fundura que está o lodo? O lodo está lá no fundo. Então, se a gente chegar lá e remexer, às vezes esse lodo vai subir. E o que? Aí o nosso estado de instinto, muitas vezes primitivo, que vem à tona, é o estado animal, que toma controle do ser e do homem. Nós hoje somos seres que estão na fase da razão, mas ainda predomina muito do instinto, que é a predominância do animal. Porque isso está não apenas no espírito, isso está também no nosso organismo físico, atrelado à neurociência, ao nosso cérebro. Então, quando estamos racionalizando as nossas atitudes, a gente está num estado do cérebro chamado de uma região do lóbulo límbico. Já quando estamos na fase do instinto, da agressividade, fazendo ação sem perceber o que estamos fazendo, apenas pelo instinto, pela raiva, pela emoção, estamos sendo dominados, estamos na área do lóbulo reptiliano, que ele é mais antigo. E quando nos colocamos à disposição de Deus, de abrir o nosso coração, da espiritualidade e buscar a rogativa a Ele, aí subimos ao lobo frontal. É o que Calderaro nos fala no livro No Mundo Maior, de André Luiz, que o nosso cérebro é comparado a um castelo de 3 andares. O primeiro está o instinto, o desejo. O segundo já está a vontade. A terceira está as noções superiores. Então ali na vontade que está a razão, que é diferente do desejo. Então, às vezes, eu posso até sentir raiva, eu tenho vontade de ir lá desganar o fulano de tal. Mas o que a minha razão vai me dizer?
O que ela vai fazer para que eu controle isso, né? Para que eu segure esse instinto, esse ímpeto que muitas vezes está. Então não vamos nos cobrar pelo que sentimos, mas vamos controlar, tentar um pouco, saber que é nosso, né? Deixar que esse sentimento venha à parte superior e que a gente perceba ele, então, como um sentimento e perceber o porquê eu estou sentindo isso. O que eu posso fazer para mudar esse sentimento? E a prece, a oração para aqueles que ainda necessitam, muitas vezes, de um enlace, de comunhão entre irmãos que somos, há uma necessidade, então, de prece, de oração, de energia positiva. Porque a energia do amor é como a luz entrando na escuridão. Ela vai espantando a escuridão. Só que se tem escuridão e eu mando mais energia de escuridão, cada vez vai ficar pior. Alguém precisa acender a luz. E se eu já estou nesse ponto de pelo menos assistir uma palestra espírita, é porque eu já tenho um feeling, eu já tenho algo que está me chamando a atenção. Então eu já tenho esse compromisso de acender essa luzinha, acender essa lanterna, né? E seguir os passos de Jesus. Como diz o nosso irmão Paulo, do Operários do Bem, seu Paulo Miller, sempre fala muito. Siga Jesus. Quando tu vê a lanterna do Cristo, mesmo que tu não enxerga Ele, mas siga essa lanterna, siga os passos dele. Ou seja, siga os ensinamentos de Jesus, que é só com Ele que poderemos então estar realmente sintonizados com os bons espíritos que trabalham pelo progresso da humanidade, que possamos nós outros ser contribuintes desses espíritos, né? E não atrapalhar esse progresso. Com isso encerro a nossa reflexão de hoje. Agradeço a todos, né? Quem gostar, compartilhe aí o nosso canal da Fraternidade, né? A gente não quer números grandes de pessoas, mas a gente gostaria que cada um faça a sua prece antes de assistir a palestra, faça a sua prece agora no final, né? E emane boas energias. Essa é a nossa intenção. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.